Bom, irmãos, boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Eu fico muito feliz sempre que vejo coisas do tipo, porque é uma grande oportunidade de nós sermos o que a Escritura nos chamou a ser, sal da terra e luz do mundo. Tem lugar mais em trevas do que academia, né? Universidade. Eu já estudei, terminei agora 2015, terminei psicologia, a área de humanas, e a gente sabe que como somos atacados, né? E eu sempre que tenho a oportunidade de estimular pessoas que estão na academia a permanecerem firmes, a serem grandemente usadas por Deus, é uma das coisas que mais alegra o meu coração. Então eu fico muito entusiasmado em poder estar aqui nessa tarde, falar sobre um tema que também encanta meu coração, e aí vocês têm Bíblia, já vai abrindo nessa passagem aí, Romanos capítulo 11. Eu sei que o meu tempo é escasso para o que eu tenho, então eu vou precisar dar uma corrida boa, e aí se vocês de fato desejarem, eu posso também disponibilizar os slides que aí vão passar para uma assimilação melhor posteriormente, tá? Então diz assim, Romanos 11, verso de número 33 a 36, famosíssimo texto e que a gente escuta tanto, mas eu queria que nós meditássemos isso à luz do tema do quinto sola da Reforma Protestante, Sola Deo Gloria. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, fala conosco nessa tarde, e especialmente num ambiente tão hostil ao Senhor. É verdade que o mundo todo é assim, mas existem determinados lugares que parece que essa hostilidade ela se evidencia ainda mais. Deste modo, dá-nos força para perceber que podemos e devemos ser instrumento da glória do Senhor exatamente aqui onde o Senhor nos colocou, no curso em que o Senhor nos chamou e posteriormente na profissão que haveremos de exercer. Dá-nos a graça para compreendermos essa verdade à luz de uma passagem tão preciosa. Em Cristo assim te oramos. Amém. Meus irmãos, eu queria começar fazendo uma observaçãozinha que eu acho que é bastante interessante. Quando alguém faz algo para nós e a gente sempre fica muito grato com aquilo que a pessoa fez, né? Por exemplo, quando alguém está passando fome e você pede algum prato de comida, passou na sua casa, pediu um prato de comida, você vai lá dar o prato de comida e diz assim, olha, mas vamos arrancar esse mato aqui, o cara faz assim, na hora, chama você de patrão, de chefe. É muito comum esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, você está na faculdade, doido para estagiar, né? Poxa, estou precisando estagiar, ir para a prática, é tão legal, e alguém abre as portas para você. É algo muito interessante, porque a gente fica muito grato a essa pessoa. Depois a gente sai da academia, alguém abriu as portas para a gente para o primeiro emprego. Tem até um slogan, né, aquele que terminou, desempregou. Na verdade, quando alguém abre a porta para você no seu primeiro emprego, é uma grande oportunidade que você percebe. E como você fica grato àquela pessoa que abriu as portas para você? Eu acho que é exatamente isso aqui que se a gente entender essa historinha amarrando no final, eu acho que você compreenderá exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Só para a gente chegar lá, rapidinho, fazendo uma recapitulação de tudo que vocês viram na semana. Nós falamos, ou aqui foi falado sobre sola Escritura, que somente pela Escritura nós temos a autoridade final sobre nós. E aí Lutero fala na tese número 48, 48ª tese, dizendo assim, deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa precisa dar mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. O que ele está fazendo? Não crítica aqui ao Papa. Na verdade, o Papa não é a autoridade final é a Escritura. E a autoridade final que vocês têm está precisando de oração quando ele age dessa maneira. Ele passa a falar, os reformadores falam, o sola gratia, que ele fala que o pecador é salvo exatamente por causa da graça do Senhor, um favor imerecido que Deus nos concede, e significa dizer que
o ser humano nada pode fazer para alcançar essa salvação, para merecer essa salvação. E aí Lutero, na tese número 32, ele escreve: irão para o diabo, com toda a doçura que Lutero tinha, né? Seus irmãos já leram Lutero, sabem como ele era afável, amável, doce. Veja, irão para o diabo, juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. E ele diz, ou eles diziam, que essa graça é recebida por meio da fé, por isso que surge o famoso sola fide. E aí na 49ª ele fala que deve-se ensinar os cristãos serem muito boas indulgências do Papa. Para mim aqui ele está ironizando, enquanto o homem não confiar nela. É muito boa, enquanto não confiar. Mas muito prejudiciais quando em consequência delas se perde o temor a Deus. Foi no Concílio de Trento, 1546, iniciou ali 1545, que eles começaram a expor mais, não os reformadores, mas a Igreja Católica, sobre a doutrina da justificação. Eu lembro que num cânone de número 9 desse próprio concílio, cânone é uma decisão de concílio, eles trouxeram uma coisa muito interessante. Eles diziam o seguinte, que os pecadores são justificados pelo seu batismo, olha só, batizou, foi justificado, e a gente não vê isso na Escritura, que a justificação é pela fé em Cristo e pelas boas obras de uma pessoa, veja, junto com boas obras. 3, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo e que uma pessoa pode perder sua posição de justificação. Ele pode ser justificado hoje, amanhã não. E depois pode ser de novo, depois não. E fica nesse bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E aí o cânone sai exatamente assim. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, 1546, eles dando uma palavra contra a reforma. Ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade e seja anátema. Ou seja, se você entender que a justificação é somente pela fé e não também aliada a outras coisas, você seja amaldiçoado. Essa era a palavra da igreja da época. Essa fé precisava ser depositada em alguém, né? E aí Lutero fala, na 54ª, esperar ser salvo mediante indulgências é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências, mesmo se o próprio Papa oferecesse a sua alma como garantia. É mentira, você não tem como ser salvo de outra forma, senão por meio de Cristo. E por fim, que é o nosso tema, só lhe deu glória, para que apenas Deus receba a glória, e por isso que ele dizia, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, da glória e da graça de Deus. E aí eu queria que, à luz dessa passagem, a gente pudesse entender uma coisa. Nós estamos diante do que a gente chama na teologia de doxologia. É uma espécie de hino de louvor e adoração a Deus. Na Escritura você encontra outros. Lucas fala glória a Deus nas alturas. Mateus capítulo 6 fala, pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. São hinos de louvor a Deus, é exatamente o que nós temos aqui. Só que para você ver a beleza do que estamos lendo, embora nós já conseguimos enxergar a beleza desse texto, quando chegamos no verso 36, quando ele diz, porque dele, por ele e para ele, e muitas vezes você escuta isso nas igrejas, na boca de muitos pastores, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Mas quando você vê todo o pano de fundo, fica ainda mais belo. Alguém já disse que uma pérola é melhor, ou um diamante é melhor perceber a sua beleza, quando se coloca por trás dele um pano negro, um fundo negro, preto, para que ele realce ainda mais o seu brilho. Eu acredito que é isso aqui que pode nos acontecer. Portanto, eu quero chamar você e dizer que o verso de número 36 do capítulo 11, ele é uma conclusão, não do capítulo 11, nem meramente do capítulo 9, é uma conclusão para mim do capítulo 1 até o capítulo número 11. É como se ele fosse arrematar todas as coisas e dissesse o que ele diz no verso número 33 a 36. De maneira que eu quero convidar você, venha para o capítulo 1 comigo, rapidinho. Porque Paulo vai dizer lá, essa é a realidade dos homens pecadores, tá? Verso número 18, olha só o que ele diz. Capítulo 1, verso 18, olha lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Deus está irado por conta da perversão desses homens. A palavra detém aí é como se eles quisessem matar. Por que os professores muitas vezes tentam matar a verdade que a gente promulga
da Escritura Sagrada, da verdade de Deus. Por que eles estão lutando contra isso? Por conta exatamente da perversão deles. Eles são pervertidos e eles tentam matar, é a palavra detém. E detém aqui é como se fosse matar por afogamento, é você empurrar tentando matar. Por isso que eles brigam tanto contra essas verdades. Esses homens que viram as costas para Deus, que desprezam a sua bondade, está lá, capítulo 2, Salte capítulo 2, verso número 4, olha o que ele diz. Capítulo 2, verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, não esqueça que estes atos maus se transformam numa poupança para esse indivíduo. Já imaginou? Cada ato mau é depositado na poupança do pecador. Veja o verso número 5 que ele diz. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas, cada ato mau está lá, depositada, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo número 20, você vai escutar lá que Deus tem livros onde estão registrados todos os atos dos seres humanos. Cada ato desse está lá registrado, está aqui, está lá na sua poupança. Imagina como ela está gorda, né? O homem presta contas a Deus no fim da história. É por isso que a Bíblia diz, pule agora para o capítulo 3. Olha o que diz capítulo 3. Verso número 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais adiante ele vai dizer, pule para o capítulo 5, verso número 1. Só existe um caminho, uma maneira como estes seres podem se tornar justos diante de Deus, porque todos eles pecaram, carecem da glória de Deus. Só existe uma maneira, verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que, capítulo 8, verso 1, pula lá, vamos lá, bem rapidinho. Capítulo 8, verso 1. Por isso que acontece o que diz no verso número 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou pelos nossos pecados, Ele é o nosso substituto e nós nos identificamos com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E nada, como diz o capítulo 8, há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, esse plano maravilhoso de Deus fala da sua justificação, fala da sua santificação, fala da glorificação. Perceba que também a intenção de Deus não é apenas alcançar um povo chamado os judeus, mas a ideia de Deus era incorporar gentios dentro desse plano maravilhoso que Ele estabelece. E aí salte comigo agora para o capítulo número 9, verso 6. Porque os judeus, eles rejeitam o Messias. E muitos dizem assim, olha, então falhou o plano de Deus. Deus pensou nos israelitas e eles rejeitaram, viraram as costas para o Messias. Mas veja o que diz o capítulo 9, verso 6. Porque diz que Deus é fiel à sua palavra para com o verdadeiro Israel de Deus. Está aí o remanescente fiel. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nesse mesmo capítulo ele diz que este remanescente permanece de acordo com a soberana eleição de Deus. E aí eu não queria nem entrar em muitas coisas, mas pule para o verso número 11 do próprio capítulo 9, porque ele diz que Deus exerce misericórdia com quem quer, endurece a quem lhe apraz. Veja, verso 11 ele diz, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. E a primeira coisa que talvez eu e você poderia dizer, mas isso é injusto, eles estão na barriga da mãe. E foi essa mesma pergunta que Paulo imaginou que faria o ser humano. Porque meio a toda essa descrição, a primeira coisa que vem à cabeça, mas isso não é justo. Veja qual é a resposta no verso número 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Verso de número 14 final. De modo nenhum, essa é uma expressão grega muito forte. É quase que como a gente diz assim, você está louco, não tem sentido. Não há injustiça da parte de Deus. É mais ou menos isso. O de modo nenhum ajuda, dá uma força. Veja ainda, ele diz, verso 15, pois ele mesmo diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Verso 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz.
esse ser, ele governa todas as coisas, inclusive nesse âmbito. Quando chegamos, aí você passa capítulo número 10, já deixa no verso 3, porque quando chega no capítulo 10, ele diz que mesmo levando em consideração a soberania de Deus, Israel é responsável por essa rejeição a Deus. Por quê? Porque Israel transformou a graça de Deus numa religião de obras. Veja o verso 3 do capítulo 10. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Muitas vezes é isso que nós fazemos e o que o ser humano faz. Procure uma religião que não seja por obras. Por isso que alguns dizem que o cristianismo é religião, porque a religião é essa tentativa do homem de buscar a Deus. No cristianismo é exatamente o inverso, é Deus buscando o homem. E veja que muitas vezes é isso que a gente faz, nós não confiamos na obra de Cristo e queremos inserir muitas coisas para que sejamos salvos. Isso é obra. E ele está nos mostrando que Israel tentou estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitou à justiça que vem de Deus, que é exatamente o que acontece com muitas pessoas que estão ao nosso redor. Eles rejeitaram o Messias e a culpa foi dela mesma, da nação. Mas o que vai acontecer com essa nação? Pula para o capítulo 11. Qual o futuro deles? Diz que, capítulo 11, Paulo explica que Deus não rejeitou totalmente a nação de Israel. E note no verso número 1, olha o que ele diz. Faz uma pergunta aqui. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ou seja, o fato dos judeus, eles não crerem na mensagem do Messias, perseguirem os cristãos, inclusive matando muitos deles, significa que Deus rejeitou definitivamente a nação de Israel? Resposta de Paulo está aí no verso número 1 ainda. De modo nenhum. A mesma resposta que ele dá lá no capítulo número 9, verso 14. Mesmo com muita ênfase, a ideia é essa. Então, qual é a resposta? A resposta dele está aí. Parte B do verso 1. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, eu sou a resposta. Deus não deixou de lado a Israel. Deus salvou, Ele não rejeitou. Eu sou uma prova disso aqui. Há judeus que, como eu, creem somente em Cristo. E deste modo, o plano de Deus com Israel é salvar os judeus que creem ou que depositam fé em Jesus, o sola fide lá. Salvar os judeus pela mensagem do Evangelho. E tudo isso como? Está tudo amarrado. Por isso que a gente lê o capítulo 9. Veja verso 5 do capítulo 11. Tudo isto ocorre, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo o quê? A eleição da graça. Os judeus que creem fazem parte desse povo eleito por Deus, os quais Deus abre os olhos, ilumina o entendimento, atrai, inclina a vontade. E eles vêm de forma submissa, e é isso que eu queria que você entendesse no final da nossa meditação. Que por mais que nós tenhamos argumentos sólidos, como argumentos filosóficos acerca da existência de Deus, o argumento do cosmos, o argumento da harmonia do universo, de um padrão moral, ou seja, o argumento moral, você pode ter inúmeros argumentos para debater contra seu professor ateu, mas nenhum deles pode trocar o coração de pedra e implantar um coração temente a Deus, submisso a Deus. Por isso que isso aqui é muito claro. E veja o que ele ainda diz, verso número 6. Se é por graça, não é por obras, porque uma coisa exclui a outra. Veja, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, graça exclui obra. Não dá para as duas conviverem juntas. Verso 7, olha o que ele diz. Que diremos, pois, porque ele está dizendo que a eleição alcança alguns e endurece outros. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. E aí ele cita Isaías e Davi. Verso número 8, ele diz, como está escrito. Sempre que você encontrar isso na Bíblia, está escrito em algum lugar. Então, como está escrito? Na Escritura ou em algum outro texto? Via de regra é na Escritura. E aí veja o que ele diz. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Entorpecimento é aquela coisa que acontece quando você logo acorda. Aqueles primeiros segundos, está tudo embaçado. Você não consegue entender quase nada. As pessoas falam e você não está vendo nada. Está tudo embaçado ainda. A imagem é essa. Então, vamos lá. 11 a 12, chega a segunda parte, é um lado positivo na rejeição de Israel. Observe que por essa rejeição veio uma outra coisa. Olha a ilustração que ele traz, eu trouxe as imagens, talvez nos ajude aí. É a ideia
do enxerto. Lembra, as imagens aí vai nos ajudar nessa tarefa. Isso é um enxerto aí. Você tinha uma oliveira brava que provavelmente não dava frutos ou o fruto era ruim. Então o que é que acontece? Você pega um ramo, enxertava numa oliveira boa, no caso aí, enxerta ela, e o que é que acontecia? Por causa exatamente da seiva e da ligação, ela começava a dar bons frutos. A ideia aqui é exatamente a seguinte, aí você tem mais ou menos essa a concepção. Olha aqui, ó, foi enxertada, ligada, como aqui, amarrou. E aí depois você vai perceber que começa a flor ficar verde. E depois de um certo tempo ela começa a frutificar. O que ele está dizendo aqui é que a oliveira boa se chama Jesus. Se a gente vê lá em João capítulo 15. Os enxertados são a oliveira brava, gente ruim, que são os gentios. Os ramos naturais eram os judeus. Essa é a comparação aqui. E ninguém poderia se orgulhar, sabe por quê? Porque tudo era fruto da graça e da bondade de Deus, seja para com os ramos naturais, seja para a oliveira brava, para a turma ruim. E aí eu não vou ler porque o nosso tempo não dá, mas eu quero que você salte para o verso 32. Olha o verso 32. Paulo revela o plano de Deus, que Deus ainda tem para com a nação de Israel, que é de usar de misericórdia para com judeus e com gentios, verso 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Encerrar aqui é aprisionar. A imagem é você passar a chave numa porta e está todo mundo preso lá. É fechar a porta, passar a chave. Deus encerrou a todos na desobediência, ou seja, todo ser humano é desobediente, todos quebraram a lei, por isso que carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3, a fim de usar de misericórdia para com todos, e o todos aqui, obviamente, ele vem falando de judeus e gentios, está aqui, judeus e gentios, Deus há de derramar a sua misericórdia para com ambos. Se Deus salva um judeu, é graça e misericórdia. Se Deus salva um brasileiro, é graça e misericórdia. Se Deus salva um argentino, é ainda mais graça e misericórdia. Deus usa em toda a salvação graça e misericórdia na vida de quem quer que seja judeu e gentil. Então qual é a imagem aqui? Não sei se vocês já escutaram falar de um cara chamado John Stott. John Stott diz que quando ele chega, Paulo aqui, nesse ponto, ele chegou no verso 32, é como se ele chegasse ofegante. Peraí, deixa eu respirar. E a imagem que ele traz é que, aqui agora, o argumento precisa ceder espaço para adoração. Toda argumentação agora desemboca em adoração. É quase que como isso acontece. A imagem é um pouquinho pobre, mas quando a gente sobra em determinados lugares ou vai para determinados ambientes, maravilha. Você olha assim, nossa, que beleza. É mais ou menos isso. Olha lá de cima, no pico, no clímax da coisa e olha para baixo e começa a enxergar toda a beleza. É exatamente isso aqui que ele está falando. Ele subiu a montanha, chegou no pico dela, olha para trás, o plano de Deus assim diz, nossa. Que maravilha, por isso eu quero que você entre agora no capítulo número 11, 33, porque ele usa uma coisa que para mim é sensacional. E ele fala sobre a profunda sabedoria e conhecimento de Deus. Veja, verso número 33. Todo esse louvor é por causa do plano da salvação, tá? Então vamos lá, verso 33, parte inicial. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo está saturado de admiração, de espanto, de louvor espontâneo a Deus. É por isso que ele diz, ó profundidade da riqueza. E eu não tenho dúvida que ele aqui está utilizando profundeza. A ideia que ele tinha de profundeza, penso eu, que é de mares, de rios, de lagos, que traz a ideia de imensidade, de algo infinito. E é como eu e você, quando entramos no mar, muitas vezes, eu lembro disso quando era criança, que quando eu descia, eu dizia assim, os amigos, o irmão, o primo, diziam assim, desce pra gente ver a fundura. E eu descia e quando não encontrava, eu subia e dizia assim, é infinito, eu não estou encontrando mais nada. A imagem, às vezes, é quase... Você não encontra um fundo, não encontra nada. É impossível, mas é interessante porque o próprio apóstolo Paulo já falou disso lá atrás. A gente meio que leu, né? Capítulo 2, verso 4, ele fala, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. O próprio apóstolo fala no capítulo 9, a fim de que também desse a conhecer as riquezas
riquezas da sua glória. Capítulo 10, verso 12, rico para com todos os que o invocam. Efésios 3:8, ele fala do plano salvífico de Deus como as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, esta profundidade é das riquezas de Deus. Sabe qual é a imagem aqui, irmãos? É quanto mais você desce, quanto mais você conhece, mais beleza você observa, mais riqueza, formosura, perfeição no plano de Deus para alcançar pecadores. Essa riqueza é de quê? Verso número 33, observa aí. Ele diz, é tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É uma expressão meio estranha, porque ele diz sabedoria rica. Parece que não combina. Eu penso que há uma palavra que ele acabou encontrando que ultrapassa exatamente aquilo que ele possa imaginar. Só pode entender, porque a expressão que ele usa é uma expressão meio que sem sentido na harmonia das palavras. Então, quando ele fala em sabedoria, ele fala que Deus, isso é um atributo de Deus, que quando a gente fala que Deus tem sabedoria, é que Deus estabelece os melhores fins e ele também estabelece os meios para que esses fins sejam alcançados. Os melhores meios, de maneira que Deus estabelece os fins mais sábios e perfeitos, ao mesmo tempo estabelece os meios mais sábios e perfeitos para que esses fins sejam alcançados. Todavia, ele diz que uma outra coisa é rica também, não diz? Verso 33, o conhecimento de Deus. E aqui penso que é um outro aspecto, não é simplesmente dar sabedoria de estabelecer as coisas, mas aqui, como diz lá em Provérbios, capítulo número 16, que aqui Deus sabe a essência de todas as coisas. Provérbios diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. O que é isso? É que Deus sabe a motivação que está por trás do seu coração e do meu coração. Por exemplo, ao estarmos aqui nessa tarde, ao fazer o curso que você faz, a congregar na igreja que você congrega, ou tantas outras coisas. Deus sabe as motivações. Você não engana Deus, nem tampouco eu engano Deus. Salmo 139, isso deixa muito claro. Além disso, de ambas, sabedoria e conhecimento serem profundas, na verdade são... Parte B do verso 33, olha o que ele diz. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, são insondáveis, inescrutáveis. As soberanas decisões e decretos de Deus são difíceis de traçar, são difíceis de rastrear. Quantas vezes nós nos deparamos com essa realidade, né? A gente está passando uma situação extremamente delicada e nós não conseguimos ver muito sentido nas coisas. O fato de nós não entendermos aquilo, ou não perceber um sentido naquela coisa, não quer dizer que não tenha sentido. E é interessante porque isso nos lembra muito uma passagem lá do Antigo Testamento, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Óbvio que não! Por quê? Porque nós estamos falando do ser infinito, quem está falando são os seres finitos aqui. Você está se deparando com um ser infinito, você e eu somos caídos, somos pecadores. Como é que nós poderíamos imaginar que poderíamos ser capazes de penetrar a mente infinita do soberano e eterno Deus? De maneira que Paulo está dizendo que um plano dessa envergadura não poderia ter sido concebido por mente humana, só alguém divino que pudesse projetar algo como, ou arquitetar desde a eternidade, a entrega da lei para um povo, a salvação dos gentios através da queda de um povo, e depois vir o Messias justificar por fé, não por obras, é um plano muito amplo que não se encaixa numa mente humana. E aqui eu queria que você começasse a entender uma outra coisa, um outro aspecto. Esse é o versículo que eu me delongo mais. Os outros a gente vai ser de forma mais objetiva. Verso número 33 ainda, eu queria continuar na palavra que ele usa, profundidade e riqueza. Você e eu já assistiu o Globo Repórter e sabe muito bem essas coisas. Você sabe da profundeza dos oceanos, a riqueza que tem contida lá debaixo das águas. Quando as câmeras pegam, você fica encantado. São maravilhas que estão lá debaixo. Por exemplo, você tem coisas desse tipo, corais. Você tem os corais mais variados, com as cores mais variadas que você tem aí. Você, quando vê lá as reportagens do Globo Repórter, você tem peixe das mais variadas cores que pode se imaginar. Você olha e você tem, por exemplo, aí a lesma do mar, estrela do mar. Já viu esse aí? Dragão do mar, tartaruga marinha.
é uma coletânea tão extraordinária, como por exemplo a água viva e outras algas, como você está enxergando aí, aquelas que a gente fica catando, as conchinhas que a gente fica catando com os seus coloridos mais variados, e até uma coisa que parecia de ficção científica quando eu estava pesquisando sobre isso, é o que se chama do camarão louva-a-Deus. Meus irmãos, por que eu estou falando disso aqui? Porque isso é de uma beleza tão encantadora que quando você se depara com estas coisas, você fica surpreendido dizendo, nossa, quanta beleza! E algumas partes dessa profundidade chegam a quilômetros e quilômetros. Eu não sou da área, não sei, mas chega a muitos quilômetros. Mas você encontra um fim. Mas o que ele está dizendo aqui é que a profundidade da riqueza de Deus, você não encontra um fim. Você descobre todas essas riquezas, mas ela não é finita. É inalcançável. E é por isso que o salmista entoa dizendo, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Ou seja, a salvação é uma dádiva das riquezas de Deus totalmente doada para mim e para você. Quando você olha por essa perspectiva, tem por que você abraçar a doutrina da prosperidade? Você tem a maior riqueza que se chama Jesus Cristo e a salvação. Não preciso absolutamente de mais nada. Eu preciso de Cristo, como diz John Trapp. John Trapp é um teólogo do passado, se não me engano, do século XVI. E ele dizia assim, perca a Cristo e você terá perdido tudo. Cristo é tudo. Veja, a gente avança. Ele levanta 3 perguntas retóricas aqui. Verso de número 34. E aqui está meu segundo ponto. O segundo ponto é dizer que Deus não depende do homem. Tá? Ele é independente. Quando a gente fala que Deus é independente, é um atributo da divindade que a gente diz assim, Deus é completo e satisfeito nele mesmo, desde toda a eternidade. Deus nunca precisou de nada, nem de ninguém para ser completo e satisfeito. Deus sempre foi completo e satisfeito, desde sempre, sem precisar de absolutamente nada externo a Ele. Veja, verso de número 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? São confirmações que ele está tirando lá do Antigo Testamento, está lá Isaías 40, verso 13 a 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Nós acabamos de dizer que Deus é perfeito em sabedoria. Quem é que ia dar alguma orientação a Deus? Seria ilógico, sem sentido. Por isso que no verso 34, na parte B ele diz, ou quem foi o seu conselheiro? Mais uma vez a mesma coisa que Isaías falou lá. Como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Ou seja, quem foi que deu diretrizes? Quem foi que aconselhou Deus a fazer como fez? Ou a fazer como quis fazer? É engraçado que não sei se você lembra daquela passagem de Números 14, que tem lá Moisés intercedendo pelo povo. Deus diz assim, eu vou derramar juízo sobre esse povo, o povo que vira as costas para mim, e o povo idólatra, e por aí vai. E aí Moisés diz assim, não faça isso, Senhor. Se o Senhor fizer, vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito só para matar eles. Aí Deus diz assim, ok, eu não vou fazer isso. Tem algumas pessoas que oram quase que, aí usam essa passagem de Números, quase que dando orientações a Deus. É como se dissesse assim, Senhor, se tu fizer isso, vai dar zebra. Escuta o que eu estou lhe falando, presta atenção. E eu fico imaginando a cena, Deus mais ou menos quase que dizendo assim, rapaz, é mesmo, eu não tinha nem pensado nisso. Você imaginou? Você é brilhante mesmo, meu filho. Eu ia entrando numa fria sem nem perceber. Ainda bem que eu criei você, porque senão eu estava encrencado numa situação dessa. Por favor, na próxima oportunidade, fala, filho, porque aí eu não fico nessa encruzilhada que eu me encontrei, por exemplo, como essa. Óbvio que não. O atributo de Deus é a independência. Deus não depende de nada nem de ninguém. Verso 35, terceira pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que a gente já sabe a resposta, né? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Vem aqui, a pergunta é simples. Eu devo a quem? Isso é forte, né? Que às vezes a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. E veja de onde é que ele está tirando, o apóstolo Paulo está tirando essa citação. Sabe de onde?
Você já passou a situação que esse rapazinho aqui passou? Ele está tirando lá de Jó. Jó está questionando ele, perguntando, e aquela coisa toda, e Deus diz assim, vem cá, Jó, vamos ter uma conversa aqui de pé de orelha entre o ser infinito e o finito, entre o Criador e a criatura, entre o ser soberano e o limitado. Vem cá, quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Porque o que está debaixo dos céus é meu. Vem cá, eu te devo o quê, rapaz? Você me deu o quê para que eu seja obrigado a lhe dar alguma coisa? Está percebendo? E veja que Deus... Veja, você lembra da história de Jó? A resposta é, a quem eu estou devendo? Ninguém, é impossível. As palavras de Paulo aqui é uma tentativa para mostrar para os judeus, ou melhor, silenciar os dois públicos que está aqui no jogo. Primeiro, silenciar o judeu, porque Deus tirou o privilégio dos judeus. Segundo, inclusive dos gentios, por muitas vezes se orgulharem ou em alguns questionarem, depois chegar questionando, mas o senhor não me fez isso, vem cá, eu devo o que a você? Silencia todo mundo, ele é Deus. E só quem pode falar nesses termos é exatamente ele. Portanto, as respostas para as 3 perguntas retóricas do capítulo, do verso 34 a verso 35 são: pergunta 1, verso número 34a, quem pois conheceu a mente do Senhor? Resposta: ninguém. Pergunta 2, verso 34, parte B, ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Pergunta de número 3, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ninguém. E é por causa de tudo isto que apenas Deus deve receber glória, honra e louvor. Parte final da nossa meditação. A Deus, então, toda a glória. Verso número 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aquele que é o princípio de todas as coisas também é o fim de todas as coisas. É isso que ele revela lá em Apocalipse, capítulo número 4, verso 1. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, todas as coisas vêm de Deus, subsiste nele e volta para ele. Que todas as coisas são essas. A gente poderia pensar no aspecto da criação, mas eu penso que aqui não é o caso. Eu penso que aqui a ideia é da salvação. Se Deus é a fonte de nossa salvação, é por meio da sua graça e do seu poder que a salvação se torna uma realidade em nossa vida, então por que atribuirmos a outro ou a qualquer outra coisa glória e louvor senão a Ele? Apenas a Ele. Verso número 36, parte B, ele diz: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, já que foi Deus não apenas que planejou a salvação, mas tornou-a eficaz, de fato a Ele apenas toda a glória. A pergunta é, por que ele está tão encantado com isso? Por que ele chega num grau de encantamento absurdo aqui? Resposta para mim, porque ele está enxergando a história dele. Ele está se vendo na história. Ele olha e diz, nossa, muitos judeus foram endurecidos, mas Deus abençoou muitos judeus, escolheu alguns judeus. Eu sou da tribo de Benjamim, fui escolhido. O Evangelho chegou a mim. Eu fui eleito por Deus segundo a sua graça. Então uma coisa que ele está querendo destacar, e eu queria que você percebesse essa verdade também. Eu queria que você olhasse para toda a história, desenrolar da história aqui, olhasse a sua trajetória, a sua vida. Você pode muito bem pensar, não sei se você nasceu em Campina Grande, eu nasci em Campina Grande. Campina Grande é longe pra caramba de Israel. Mas a mensagem que foi promulgada lá em Jerusalém, aquele Messias que nasceu lá em Belém, essa mensagem, de alguma maneira, Deus fez com que ela chegasse aqui na cidade de Campina Grande. E você sabe muito bem que não chegou apenas a você, chegou a muitos familiares seus, chegou a colegas de faculdade seus, chegou a professores, amigos seus, chegou a tantos outros, mas com eles não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Não apenas o Evangelho chegou onde você
você mora, mas o Evangelho ou o Espírito Santo de Deus tirou as escamas dos seus olhos, abriu os seus olhos, lhe deu vida quando você estava morto, trocou o seu coração, mudou a sua vontade, fez com que você entendesse que Ele é a razão, Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele pensou, como diz Efésios capítulo 1, que Ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Eu fui contado na lista daqueles que o Pai escolheu, eu fui contado na lista daqueles que o Filho morreu pelos pecados, eu fui contado na lista daqueles que o Espírito Santo haveria de vivificar, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu olho para mim, eu digo: quem sou eu? O que me difere daquele professor ateu? O que me difere daquele meu amigo que vive de forma depravada? Foi essa conclusão que o apóstolo Paulo chegou quando ele escreveu a carta para Timóteo. Ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A ideia de principal aqui é dizer: eu sou o pior dos pecadores, eu sei quem eu sou, tamanha obra que Deus realizou, eu sei quem eu era. E aqui eu me lembro muito do que Paulo falou e de que um metodista antigo também escreveu. Paulo diz: eu sou miserável homem. Charles Wesley escreveu assim: espantoso amor, como é possível, meu Deus, que quisesses morrer por mim. Deixa eu trazer rápidas lições. Eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo, vamos lá. Verso número 33 nos deixou claro, e eu acho que aqui é uma grande lição que a gente precisa entender. Qual o efeito, isto é, o resultado que o Evangelho tem gerado em você? O John Stott diz uma coisa que para mim é muito fantástica. Ele diz assim: teologia precisa transformar-se em doxologia. Ou seja, Paulo passou da teologia para a doxologia, ou seja, para o louvor, para a glória, para a adoração a Deus. Paulo passa da doutrina para o louvor, do argumento para a adoração. E aqui eu queria que você entendesse essas duas coisas, porque são dois binômios que geralmente ou você fica num extremo ou você fica no outro. E aqui eu queria que nós não separássemos teologia, isto é, a compreensão de Deus, a crença de Deus, de doxologia, ou seja, do louvor a Deus, do nosso culto a Deus. E aqui tem uma implicação muito simples, por quê? Porque nós devemos nos acautelar tanto de uma teologia sem devoção, como de uma devoção sem teologia. Porque quando nós nos dedicamos à teologia sem devoção, fica árida. Quando nós nos dedicamos à devoção sem teologia, fica algo bagunçado e muitas vezes você não adora aquele que você deve adorar. Porque muitas vezes nós substituímos por outra coisa porque não pegamos o caminho certo, revelado pela Escritura Sagrada. As duas coisas caminham juntas, não vá para um ponto nem para outro. E a minha palavra para você, essa lição é que o Evangelho de Cristo possa levar você à doxologia, a adorá-lo, a bendizer o seu nome. Qual é a primeira? Talvez os irmãos já viram isso. A primeira pergunta de um catecismo antigo, o catecismo de Westminster, dizia: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A lição 2 está muito arraigada à primeira. O Evangelho tem produzido em você o desejo de viver para a sua glória. Ou seja, a sua vida glorifica a Deus, seus atos, gestos, palavras, conduta, tem transmitido glória a Deus, trabalho, profissão, estudo, família, bens, tudo isso honra a Deus, glorifica a Deus. É por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Terceira lição. Irmãos, não se envergonhe do Evangelho, onde quer que você se encontre, especialmente aqui. Às vezes a gente fica encabulado. Tem gente que não se encabula, se veste de uma maneira tão maluca, anda de forma tão doidona, tá nem aí. Você vai ter vergonha do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escute, a única possibilidade para seu amigo legal, que não é cristão, para aquele amigo chato, ou para aquele professor que sacaneia você por saber que você é crente, é exatamente a pregação do Evangelho. Foi assim que homens que foram grandemente usados por Deus, e vocês conhecem um deles, famosíssimo em inglês, chamado C.S. Lewis, né? Foi alcançado por Deus, era ateu.
Não se envergonhe do Evangelho. Pregue mesmo. Pregue mesmo. Quarto, seja grato a Deus por sua conversão. 1 Coríntios 15:10 diz: pela graça de Deus sou o que sou. Isso me lembra muito uma famosa canção de John Newton, mas na verdade eu queria fazer menção das palavras do John Newton. Lembra que ele era um mercador de escravos? Ele negociava escravos, transportou muitos escravos, muitos morreram em viagens. O John Newton foi alcançado pela graça de Deus e escreveu o seguinte texto: eu não sou o que devo ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que um dia eu serei, mas uma coisa eu sei, eu já não sou o que eu já fui. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sejamos gratos a Deus. E por fim, eu queria fazer uma aplicação bem pastoral. Nunca podemos acusar de Deus ter sido injusto conosco. Ele já diz assim: não é justo o que o Senhor fez comigo. Já parou para perceber que muitos que se desviaram da caminhada cristã foi porque chegaram ao entendimento que Deus não foi justo com eles. Especialmente quando eles passam situações difíceis na vida. Por exemplo, morte de um ente querido, decepções, tragédias, infortúnios, imprevistos, surpresas das mais desagradáveis, e você conclui que Deus não foi justo. E aqui nós olhamos para uma coisa: conforta o seu coração a entender que Deus é perfeito em sabedoria. Receba refrigério, que muitas vezes Deus tem caminhos que nos são insondáveis e inescrutáveis. Uma das coisas que muito me ajuda nessas circunstâncias da vida é lembrar de 1 Coríntios 13, o grande capítulo do amor. Lá no final, se você já leu, você vai perceber assim, lá no final ele diz assim: nós somos como crianças, meninos nesse mundo. Segunda coisa, ele diz que nós vemos as coisas por espelho. Por espelho, antigamente, não é o espelho que você tem, era uma panela areada, não tem? Que ela brilha, mas a gente não consegue ver com clareza e a gente faz assim. Era o espelho da época, era metal polido. Então ele está dizendo assim: às vezes a coisa é embaçada mesmo. Às vezes é como criança. Você já ensinou trigonometria para criança? Não entende, não entra. Deus está dizendo exatamente isso. O fato de não ter sentido para você não implica dizer que não tenha sentido. Eu queria que você guardasse isso no coração. Deixa eu pular as outras coisas que eu ia falar e concluir. Pule para o capítulo 12. Sabe uma coisa ruinzinha, num certo sentido? Não tem esse tema aí, separando o verso 36 para o capítulo 12? Pois é, isso aqui, infelizmente, quebra a sequência do texto. Porque a gente pensa que ele começa a falar de outro assunto. E ele está continuando a falar o que ele falou. Observe, capítulo 12, verso 11, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo: agora chegou a hora da resposta. Você viu o que Deus fez por você? Operou um plano maravilhoso. Fez com que esse evangelho chegasse aqui nessa cidade, fosse pregado para você. O Espírito transformou seu coração, lhe quebrantou, fazendo com que você creia nessas verdades. Então é para você que eu estou rogando. Por isso a expressão irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, ou seja, por toda a misericórdia que Deus exerceu na vida de vocês. Lembra da historinha que eu falei no início? Que quando alguém é muito generoso conosco, uma das nossas respostas é gratidão e servir. Quando alguém abre a primeira porta de emprego para a gente, porta de estágio, ou quando a gente oferece alguma coisa a alguém, a resposta daquela pessoa, vida e regra é gratidão e serviço. Veja o que ele está dizendo. Olhe para tudo o que Deus fez por vocês e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que ele está dizendo assim? Olhe para tudo que Deus fez por vocês e a resposta vossa deve ser: vivam para mim. Como não viver por aquele que nos amou, se entregou, nos resgatou e mudou toda a nossa história? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, para que em resposta grata a tudo que fizestes,
nós possamos, de fato, viver uma vida que te agrade. Ou viver uma vida para o Senhor, viver para ti. É por isso que o Senhor não está aqui rogando para ímpio. O Senhor não está rogando para aquele que não conhece o Evangelho. O Senhor está rogando para aquele que conhece e entende as implicações. Portanto, a nossa resposta mais coerente ao que fizestes por nós é viver para ti. Por isso que o nosso corpo deve ser apresentado de forma santa e agradável ao Senhor. Não nos conformando com que determinados ensinos que recebemos na faculdade, não nos conformando, não nos submetendo a eles, mas transformando através da Escritura Sagrada que renova a nossa mente. E experimentar, isto é, julgar, avaliar aquilo que é bom, agradável e perfeito. Ajuda-nos a viver para ti, especialmente em lugares como este aqui. Dá-nos graça para isso. Te oramos por Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça os irmãos firmes, porque a batalha aqui dentro continua e Deus há de dar força a gente.